Olá, meu nome é Eliane. Eu, juntamente com Nathalie Lohane, Ana Caroline, Jaines Rodrigues, Larissa Medeiros e Maria Rita, vamos falar um pouco sobre os recifes de corais. No primeiro tópico, falarei o que são os corais, como se formam e qual a sua importância. No segundo, Ana Caroline vai falar por que os corais se tornam brancos, zoochantelas e simbiose. Terceiro, Jaines Rodrigues, sobre os corais amazônicos. Quarto, Larissa Medeiros, onde é a maior densidade dos corais. Quinto, Nathalie Lohane, a exploração e degradação dos recifes de corais. Sexto e último tópico, Maria Rita, sobre a importância econômica e como preservar. A maioria das pessoas olha para o espaço sideral com espanto. Contudo, temos este mundo praticamente extraterrestre no nosso próprio planeta, repleto de vida, onde o coral é uma parte fundamental de um ecossistema enorme. Continuam a viver desde que seu ambiente o permita. Muita gente se pergunta o que são os corais. Inclusive, imagina que essas estruturas que constroem os recifes são vegetais ou minerais. No entanto, os corais são membros de um filo animal chamado quinidários, cujos outros membros incluem anemonas do mar e água-viva. O coral nada mais é que um pequeno animal marinho que vive em colônias, geralmente em mares de temperatura mais agradável, como nas regiões tropicais e subtropicais. Enquanto está vivo, esse organismo secreta à sua volta um esqueleto de carbonato de cálcio, uma substância extraída da água do mar. Após sua morte, novas colônias desenvolvem-se sobre essa estrutura rígida, formando com o tempo os paredões calcários, que chamamos de recife. Obviamente, o processo demora milhares de anos. Os corais são animais quinidários da classe Anthozoa que segregam um exoesqueleto calcário ou de matéria orgânica, ao contrário das anemonas do mar, que pertencem à mesma classe. Os indivíduos adultos são pólipos individuais ou coloniais e encontram-se em todos os oceanos. Como são formados os recifes de corais? Bom, eles são formados pelo acúmulo de animais marinhos e de certas águas. Eles são formações construídas a partir da deposição de carbonato de cálcio por diversos organismos marinhos, principalmente por corais. Mas outros organismos, como águas calcárias e moluscos, também contribuem para a formação de substratos recifais. Um coral é formado por muitos minúsculos corpos individuais agrupados. Um único coral é um composto de corpos chamado pólipos e um esqueleto calcário. Os corais crescem em diferentes formas e camadas. Assim, as camadas se acumulam para formar a topografia complexa do recife. Os recifes de corais têm vital importância para a manutenção do equilíbrio biológico por servirem de abrigo para uma enorme diversidade de espécies de peixe, águas, crustáceos e outras criaturas marinhas que vivem e se reproduzem sob sua proteção. Eles também estão entre os mais ameaçados pela elevação da temperatura da Terra, pois o aquecimento dos mares pode levá-los à extinção. Os recifes de coral e os ambientes coralineus são ecossistemas de grande importância em termos de biodiversidade e de serviços e produtos utilizados pela sociedade. Nas últimas décadas, tem recebido atenção considerável por causa do estado de degradação avançado que muitos exibem
globalmente e pela compreensão de que o esgotamento desses recursos terá repercussões bastante negativas para a sociedade. Com o processo de mudanças climáticas e de qualidade da água ao redor do mundo, esses ambientes ganharam o centro das atenções, principalmente pelo entendimento de que eles podem estar em risco de desaparecer mundialmente. Voltando um pouco sobre quinidários, eles são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestiva no corpo, o que possibilitou uma ingestão maior de alimentos devido ao aumento da capacidade de digestão. Eles possuem assimetria radial e são os primatas em tecidos verdadeiros mais aproximados dos órgãos. Os quinidários são representados por dois tipos de seres: as medusas, que são natantes, e os pólipos, que são sésseis. Já as anemonas do mar compõem-se a classe Anthozoa, que pertence ao filo Quinidária. Seu corpo pode ser dividido em partes, como o disco pedal e a estrutura adesiva, que facilita a fixação do animal no substrato. As águas-vivas, ou medusas, são animais marinhos pertencentes ao filo Quinidária, classe Icipozoa. O corpo ele tem a forma de um sino magiador por tentáculos e apresenta uma organização simples, havendo uma cavidade gastrovascular central com uma única abertura que atua como boca e ânus. Uma das curiosidades que eu pesquisei foi sobre os dos recifes de coral que estão descolorindo, provavelmente como consequência do aquecimento global do planeta. Há uma grande onda de calor que tem andado pelo planeta. O coral descolora e o que se vê é o esqueleto que se encontra por debaixo. É como se a temperatura corporal se alterasse, causando uma grande seriedade nos recifes de corais. Sobre simbiose, o que são zooxantelas e por que os corais se tornam brancos. Bom, simbiose ela é uma relação ecológica que existe entre espécies diferentes. Ela é uma associação em que nenhuma das espécies sai perdendo, até porque elas precisam disso para sobreviver. Nessa simbiose ocorre com o coral e as zooxantelas. Tem muitos benefícios para os dois. Por exemplo, o coral ele ajuda a zooxantela a realizar fotossíntese, fornece dióxido de carbono e ajuda a completar a sua dieta. Já as zooxantelas ajudam o coral em sua respiração, ajudam na coloração e ajudam na produção de calcário. Zooxantelas elas são microalgas unicelulares que vivem dentro do interior das células do tecido dos corais. E como eu já falei, ela vive em uma relação de simbiose coral-zooxantela. Existem diversos tipos de zooxantelas. Elas são divididas em grandes grupos, que são denominados de clados, e a maioria é identificado por análises moleculares, ou seja, de acordo com seu DNA. Cada grupo possui características distintas. Um exemplo, algumas têm substâncias fotoprotetoras, outras têm a maior quantidade de pigmentação, têm tamanhos diferentes, etc. Essas características elas a tornam diferentes quanto ao ambiente em que elas vão ser encontradas. Por exemplo, uma zooxantela que possui substâncias fotoprotetoras, elas vão ser encontradas em áreas com ambientes com mais luz, porque por elas serem capazes de se proteger desse excesso de luminosidade. Tem outros tipos de zooxantelas, também podem ter intolerantes a estresses ambientais e capazes de suportar temperaturas mais quentes ou em ambientes luminosos, etc. O branqueamento de coral. O que é um branqueamento de coral? É exatamente quando essa simbiose ela é quebrada. Como assim? Quando o coral ele expele as zooxantelas. Isso ocorre quando
a zooxantela ela fica meio que estressada e começa a aumentar. E o coral, não conseguindo suprir a necessidade, ele expele o que estava dentro dele. Um exemplo, estão em um local em que a temperatura aumentou um pouco e a zooxantela não era apropriada para a temperatura. Ou seja, ela vai começar a expandir e o coral vai ver aquilo como uma ameaça e vai expelir. Fazendo assim, ele ficar esbranquiçado. Que a zooxantela ela é responsável pela pigmentação do coral. Como eu disse antes, as zooxantelas existem de vários tipos. Existem resistência à temperatura, resistência à luminosidade, etc. Após a expulsão dessa zooxantela, durante o evento de branqueamento de coral, ele pode alterar a sua comunidade simbionte, ou seja, ele pode pegar outras zooxantela para ele, a que se adapte melhor àquele ambiente. Um exemplo, se a zooxantela ela foi expelida em um ambiente já que ela não tinha como se adaptar à luz, ele vai procurar uma que se adapte melhor do que a que estava nele. E esse processo ele é conhecido como teoria do branqueamento adaptativo, que é onde tem a troca de comunidades de zooxantela que se adapte melhor ao ambiente daquele coral. Nos estudos para os próximos séculos, estima-se que a temperatura global ela pode aumentar em até 4,8 graus Celsius. E em relação à decorrência das mudanças climáticas, isso preocupa na saúde dos corais e das zooxantelas. Por estar sendo ameaçada e devido ao seu papel fundamental que exercem na formação e na manutenção dos recifes, e também já que estima-se que 1/4 de todas as espécies que vivem no mar são dependentes desse ecossistema, e não só o fundo do mar, claro, porque também tem a perder com a crise afetada quem vive na superfície, porque perde na produção, na redução de turismo, na produção de alimentos e tal. Todo esse ecossistema ele se encontra em risco. Dado sobre esse assunto é que durante o El Niño de 1997 a 1998, os recifes eles clarearam no mundo todo e houve morte maciça dos corais no Caribe. Recifes de corais no Brasil. O Brasil possui os únicos recifes verdadeiros do Atlântico Sul. Porém, a sua diversidade é baixa, contando apenas com 16 espécies de corais pétreos zooxantelados e cerca de 50 espécies de cobras que podem ser confundidas com os corais, ao qual chamamos de falsos corais. As características do sistema fazem com que os recifes brasileiros apresentem uma altíssima diversidade biológica, onde possuem uma fauna distinta com alto grau de endemismo. É caracterizado também por ocorrerem em águas com alto grau de turbidez, quando comparadas aos recifes de outras regiões do planeta. No Brasil, além dos corais pétreos, temos os corais negros, corais de fogo e os octocorais. Os recifes de corais brasileiros foram registrados desde o Maranhão até Alagoas, existentes também na Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Espírito Santo e no estado de Santa Catarina. Como já mencionado, os recifes coralinos do Brasil apresentam pouca relatividade de espécies em comparação com outras regiões do planeta. Entretanto, é importante ressaltar que os recifes brasileiros formam uma entidade diversificada em termos de história, morfologia e biota. No sul da Bahia, muitos recifes cresceram até alturas maiores do que as que possuem atualmente, numa época em que o nível do mar era mais alto. Estima-se que, há 5.000 anos, o mar estava passando quase 5 metros acima do nível atual. E quando o nível baixou, o topo de muitos recifes ficaram expostos, resultando na morte dos organismos que dependiam da vida debaixo d'água. Com o tempo, o topo foi sendo erodido, formando platôs que se descobrem na maré baixa, o que deve ter provocado a coalescência de chapeirões baianos e a formação de bancos recifais.
Em diversos estados do Brasil, alguns recifes se instalam sob bancos de arenito da praia. Recentemente, em 2016, tivemos uma das maiores descobertas da biologia marinha. Foram descobertos os corais da Amazônia. Isso é extremamente importante, dada a importância dos corais tanto para os seres humanos como